no ar, pela TV CPAD, o programa Teologia em Foco. A paz do Senhor a você, internauta. Nosso entrevistado de hoje é licenciado em História, bacharel em Teologia e professor de Ensino Religioso e História em escolas públicas. Pela CPAD, ele tem publicado a obra Lutero, Época, Vida e Legado. Seja bem-vindo, Pastor Vantuil. Eu quero saudar a todos com a paz de Cristo Jesus e dizer da minha satisfação de estar aqui. Me sinto muito honrado por essa oportunidade de falar um pouquinho ou transmitir algumas ideias do grande homem de Deus que foi Lutero, bem como pano de fundo a reforma religiosa ou protestante. O foco de nossa entrevista de hoje é Lutero e a reforma protestante. Vamos ao foco. Bem, pastor Vantuil, Lutero, como qualquer grande homem da história, cometeu erros e também acertos. O que nós podemos aprender de positivo com os acertos de Lutero e que erros dele nós devemos evitar? Bem, pastor, eu colocaria muito mais acertos, muito mais coisas positivas. Lutero, ele mexeu com todo o ser humano em todas as áreas. Vamos dizer, de forma resumida, eu diria, Lutero falava mesmo ele faz um serviço a Deus quando ele limpa fraldas dos seus filhos. Você vai dizer, mas isso é comum. Comum hoje. Há 500 anos atrás, o machismo imperava. Lutero fazer uma coisa dessa era o fim do mundo na época. Então vai desde de uma limpeza para ajudar a esposa no trabalho, até passa pela liturgia, passa pela filosofia, em tudo. Então ele foi muito positivo nos acertos dele. Os erros, eu colocaria os erros de Lutero sendo um erro contextual. Ele era filho do seu próprio tempo, século XVI. Então ele erra o que erra em função da própria ideia cultural que predominava na época. Eu diria um dos erros dele, não sei se seria até erro, ele era muito contundente, muito positivo, e se alguém falasse alguma coisa contra ele vinha, respondia. Ele era uma espécie de Pedro? Exatamente. Explosivo. Explosivo. Teve um momento que ele, por exemplo, ao mesmo tempo que ele é explosivo assim, ele era simples, humilde, vamos dizer assim, porque teve um momento na Confissão de Augsburg, o Melanchthon que fez o documento da Confissão, isso em 1530. Quando ele olha o documento, ele parabeniza, vamos dizer assim, ao Melanchthon, porque ele não teria condição de fazer aquilo. Ele era muito impulsivo, muito categórico, chamando todo mundo de burro, se fosse o caso, de besta, de asno. Entendeu? Seria essa a falha dele. Claro que existem problemas mais sérios dele, a questão do tratamento que ele posteriormente fala sobre os judeus, a questão da monogamia do príncipe Frederico Hesse, mas aí também está dentro de um contexto. Então, eu vejo muito mais prós do que contra Lutero. Claro que é de prós e contra, mas ele é muito mais positivo. Botando uma balança, eu acho que os prós de Lutero pesa muito mais. Bem, pentecostalismo e protestantismo tem ligação, não tem ligação? Quais são as convergências do pentecostalismo com o protestantismo? Fale um pouco a respeito dessas convergências, embora hajam alguns pontos de diferença, e das raízes protestantes do pentecostalismo. Sobre a convergência, temos muito mais convergências. Somos um em Cristo, independente de algumas colocações,
mas somos um em Cristo. As nossas convergências estão na salvação pela fé em Cristo Jesus, a pessoa e obra do Espírito Santo. Então, essa questão é o fundamento. Existe um livro, já há alguns anos atrás eu li, até perdi esse livro, fui emprestar a alguém, aquele problema de quando se empresta, né? E esse livro se perdeu, não sei mais. Mas ele fala um detalhe, aparentemente um número, mas é muito significativo. Ele fala no livro, até esqueci o autor também, 95% do que existe de comum no protestantismo, a gente pode abrir mão. 95%. 5% entre o protestantismo, seja ele pentecostalismo, seja qual for as igrejas chamadas tradicionais ou históricas, 5% nós não abrimos mão. Então, por que se separar? Porque vamos convergir. Nós temos 95% de convergência e 5% de diferenças. Então, é muito mais. Né? Sobre a segunda questão do histórico, né? das raízes, essa pergunta, pastor, não é tão simples de ser respondida, porque nunca, historicamente falando, nunca a manifestação do Espírito Santo, ela extinguiu-se. Houve momentos de diminuição, desde o século II, desde o ano aproximadamente 180, havia grupos de, vamos dizer assim, pentecostais, em que falavam línguas estranhas, eram cheios do Espírito, só que aos poucos foram oficializando, foi oficializando uma igreja. Então o foco não foi esse momento, esse agir do Espírito. Então é muito, muito difícil a gente, ao longo de todos os séculos, desde o Pentecostes lá, de Atos, até os nossos dias, sempre houve manifestação do Espírito de Deus, com evidência de línguas estranhas. Agora, se você tem um pentecostalismo mais moderno, seria início do século XX, em especial nos Estados Unidos. Então, seria esse, aí ganha uma espécie assim de corpo, de denominacional, porque a busca do Espírito de Deus, a busca dos dons, é muito pessoal. Você entra num quarto, entra numa sala, começa a orar, o Espírito de Deus te toma. Então é muito. Você tem derramamento do Espírito, você tem o testemunho de línguas estranhas na China, em vários países da Europa, na própria América, e na América que eu me refiro é a América do Sul. Então, as origens é isso. Seria um pentecostalismo moderno, século XX, principalmente 1900, até mesmo anterior aos nossos fundadores, Daniel Berg, Gunavinho. Então, eles, inclusive, o Zwingli, ele recebe o batismo no Espírito Santo, fala em línguas estranhas em Chicago, anterior à Rua Azusa, que é o foco, pelo menos se coloca assim, inicial do pentecostalismo assembleano. Então, eu espero que esteja compreendendo a ideia. Muito difícil a gente estabelecer uma data. Mas assim, existe o protestantismo tradicional e também existe o pentecostalismo clássico. Eles se aproximam mais, porque há uma diferença do neopentecostalismo, do pentecostalismo clássico. Qual dos dois se alinham mais ao protestantismo? Seria o protestantismo nosso, vamos dizer assim, o protestantismo histórico, porque os neopentecostais,
né? É um fenômeno... No caso, o pentecostalismo histórico ou o pentecostalismo clássico, ele tem essa aproximação e essa maior convergência com o protestantismo tradicional. É verdade, tem sim. O protestantismo neopentecostais, vamos dizer assim, os neopentecostais já divergem um pouco, já são diferentes o seu enfoque, não tem assim uma teologia muito consistente. Eles primam muito pela experiência individual. É como se a Bíblia, as Escrituras, estão tanto quanto secundada pela experiência. E nós, o pentecostalismo mais conservador, tradicional, somos mais assim das Escrituras que elas representam. Agora as coisas estão mudando. Uma certa vez alguém chegou para mim: pastor, o senhor é da Assembleia de Deus renovada ou Assembleia de Deus tradicional? Eu fiquei sem resposta, porque eu não queria entrar em atrito com ela, deixei. Agora você vê, nós estamos caminhando para ser uma Assembleia de Deus histórica, tradicional, e uma Assembleia de Deus renovada. Eu não sei onde eles encontram isso. Talvez influência desse neopentecostal, né? Vamos para um breve intervalo e já estamos de volta com um pouco mais da entrevista com o pastor Vantuil Gonçalves. O seu melhor ainda está por vir. Viva por inteiro. Ame por completo. Lidere com coragem. De Brian Houston, fundador e pastor da igreja Hillsong. Viva, ame, lidere. Um produto com a qualidade CPAD. Pastor Vantuil Gonçalves continua conosco e nesta entrevista estamos falando sobre Lutero e a Reforma Protestante. E falar em Lutero e Reforma Protestante, pastor, gostaríamos de saber quais os legados, tanto do Lutero como da Reforma Protestante, para o mundo hoje. Quais os legados da Reforma e de Lutero para hoje, para o mundo, não só para a cristandade. Falar do legado de Lutero meu Deus, é muita coisa. Agora tem um escritor português, Tiago Cavaco, ele fala que as origens do rock and roll estão em Lutero. Agora você vê, não porque, claro, Lutero não vai criar isto, mas a postura, o estilo, os hinos dele contribuíram para isso. A MPB também, até isso. Agora você vê, claro, alguém pode discordar disso, mas ele coloca a espontaneidade de Lutero, a vivacidade, os hinos, tudo isso contribui de maneira tremenda. A liturgia de Lutero, Lutero convocava os crentes, os cristãos, tinha a igreja, né? Ele convocava os crentes para ensaiar os hinos que seriam cantados no culto. Por exemplo, se o culto é terça-feira, ele convocava a igreja para segunda-feira para ensaiar, e a igreja toda aí. Ele criou hinários. Isso em termos de liturgia. Uma das contribuições de Lutero foi a questão da liberdade de consciência. Isto aí é tremendo. Aliás, a questão da consciência vai marcar Lutero. Ele
na dieta de Worms, ele diz mesmo: a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Então isso hoje em dia está nas constituições. Você tem direitos, tem de ir, de vir, questão de consciência, tudo é Lutero, então é muita coisa. O alemão moderno, a língua alemã hoje, Lutero ele forjou esse alemão moderno, ele criou, tal como Shakespeare contribuiu para o inglês, Dante Alighieri para o italiano, Lutero é o alemão. Os alemães têm que ter agradecer muito a Lutero, a contribuição, muitas, pastor, muito, uma nova compreensão das escrituras, isso vem de Lutero. Outra coisa, se você tem a Bíblia hoje, agradeça a Deus, aos filhos de Deus, a gente não está invalidando isso, ao contrário, mas é Lutero. Não só Lutero, mas os reformadores também. Porque você vai dizer, mas a Bíblia foi fechado o cânon no final do século IV. E daí? Fechou o cânon, só que oficialmente fechado, mas na prática foram colocando livros e mais livros e mais livros, e você tem aí os livros apócrifos em muitas das Bíblias, e Lutero filtrou isso. Então até o cânon é uma contribuição para Lutero. Você entrar na filosofia, olha, pode até o catolicismo discordar, mas eu diria, existem comentários sobre isso, que Lutero ele reformulou o catolicismo. Parece meio paradoxal. A partir de Lutero, o catolicismo teve que se posicionar. A própria expressão Igreja Católica Apostólica Romana, isso é pós-Lutero, que não tinha essa designação, era Igreja Católica. A partir do Concílio de Trento, eles precisavam se identificar e outras coisas mais. Então a contribuição dele foi muito, muito grande, até difícil enumerar todas elas. Aqui. Mas assim, no caso, essas são contribuições de Lutero, o legado dele, mas o legado da Reforma, porque Lutero, ele é um dos personagens da Reforma Protestante. Tiveram outros personagens, de repente ele é o que mais se destaca, mas a Reforma em si traz que legado, além da Reforma, ou além dos legados deixados pelo Lutero como personagem desse grande contexto? Eu enfatizo Lutero porque é uma área que eu gosto, que eu estudo e tal, mas todo o legado de Lutero, toda a contribuição de Lutero, você vê nos reformadores também. Essa questão da imutabilidade, não se mexe, a sociedade é estática, existem estamentos, existem colocar. Isso aí os reformadores vão acabar com isso. A sociedade é dinâmica, o trabalho não se resume num trabalho só religioso, não. Você pode servir a Deus no seu trabalho, são os reformadores que introduziram esse conceito, entendeu? Não é só... a gente fala Lutero porque eu gosto desse enfoque, mas tudo de Lutero basicamente se aplica aos reformadores. Toda a contribuição de Lutero você encontra também nos reformadores, mas Lutero foi como que foi o pontapé inicial, entendeu? Mas tudo, os reformadores foram tremendos. Eu não posso dizer que Lutero contribuiu para a Bíblia que a gente tem hoje, somente ele. Os reformadores, todos eles contribuíram. Eles eram ousados, falavam o que tinha que falar mesmo. Lutero era doutor nas escrituras, então ele não conseguia ficar quieto diante de um erro escriturístico ou dentro das escrituras. Ele abriu o verbo. Pastor, e das 5 solas? As igrejas cristãs hoje, das 5 solas, quais delas a igreja atual, a igreja moderna, as igrejas cristãs estão mais distantes? Essa expressão, solas, é latina, né? A latim, que Lutero falava muito bem. Você tem 5 solas, vamos dizer assim. Você me ajuda aí, pastor? Sola fide, sola gratia,
sola Scriptura, soli Deo Gloria, Solos Cristos. solos Christus, somente, né? Somente a graça, somente Cristo, somente a fé. Agora, dizer qual é a mais importante também se torna difícil. A pergunta é muito boa. No caso, assim, a sola que as igrejas cristãs da atualidade estão mais distantes, mais se distanciam hoje. Olha, isso é uma questão pessoal. Eu vou colocar a minha opinião. Eu colocaria a sola Scriptura. Eu acho que nós, aos poucos, estamos nos distanciando. Eu não sei até que ponto essa distância vai atingir quilômetros. Nós estamos introduzindo muitas coisas na nossa liturgia, na nossa teologia, na nossa literatura. Se for colocar dentro do crivo da palavra, do texto redigido, escrito, se distancia. E aí, quando distanciou-se das escrituras, aí vai deformar sola fide, vai deformar solos Christi, etc. Então, eu acho que, na minha concepção, estamos nos afastando um pouco, nos distanciando da sola Scriptura, somente a Bíblia, somente as Escrituras. Okay? Sendo assim, o senhor acredita que nós precisamos de uma nova reforma? Eu não acredito, embora eu veja necessidade, não acredito numa nova reforma. Mas assim, pessoalmente. O senhor vê uma necessidade, mas não acredita? Não acredito. Eu vejo o que eu vejo é uma volta aos reformadores. Isso sim. Eu não acredito, embora seja necessário uma reforma. Mas reformar hoje seria que reforma? Qual igreja seria reformada? A cada 37 minutos surge uma igreja nova no Brasil. 37 minutos. Eu tenho uma pesquisa dos novos movimentos religiosos, aonde eu detectei, a partir de 80, 90, mais ou menos uns 200 movimentos, isso só no Brasil. E sem falar dos movimentos também de tendências orientais, esotéricas, que na cabeça deles existe um cunho escriturístico ali. Então, fazer uma reforma em qual igreja? Pense um pouco nós na nossa Assembleia de Deus. Qual seria a Assembleia de Deus desse mundo assembleano? Qual ministério que teria uma reforma? Sem falar que o contexto de hoje não é um contexto de Lutero do século XVI. Havia, ou mal bem, uma unidade, uma igreja oficial. Então, o mundo, vamos dizer assim, principalmente na cabeça dos reformadores, eram cristãos. Então, tinha alguma coisa a atingir, vamos atingir esse foco. Hoje, qual o foco que vai ser atingido? No caso, se mantivermos no mesmo foco que os reformadores apresentaram, já é suficiente para que não seja necessário uma nova reforma. Reformar a partir de que? Quem reformaria? Essa é a sua visão, então? A minha visão é, eu acho que nós precisamos cada vez mais voltar aos reformadores. Está sendo traduzido o livro aí de Lutero. Aliás, Lutero, depois de Jesus, é o personagem histórico que mais se comenta sobre ele. Lutero só é superado por Jesus. Nem Calvino, Wycliffe e todos os pré-reformadores atingem um nível de obras comentadas sobre quem? Sobre Lutero. Então, eu acredito numa volta aos reformadores. E essa volta aos reformadores começa aproximadamente na década de 60, 70. Há um incremento nos anos 80, principalmente a partir de 83, quando é comemorado o
500 anos do nascimento de Lutero, aí começa a produzir, você vê a CPAD com livros sobre Lutero, sobre a teologia. Eu me lembro, eu fui do tempo que não tinha isso, a gente entrava nas lojas CPAD, não podia ter esse tipo de literatura hoje. A gente tem muita coisa para conversar. Nós vamos para mais um breve intervalo e já já estamos de volta com o seu Teologia em Foco. Experimente uma surpreendente viagem na história de Deus e uma forma confiável de aplicá-la em sua vida com a Bíblia de Estudo Cronológica Aplicação Pessoal. Totalmente colorida e ricamente ilustrada, ela oferece uma visão ampla ao inserir as Escrituras em 10 grandes eras, combinando os textos bíblicos em uma ordem sequencial de tempo desde a criação até o final. Bíblia de Estudo Cronológica Aplicação Pessoal, um produto com a qualidade CPAD. Seu Teologia em Foco está de volta e nós continuamos com a entrevista com o pastor Vantuil Gonçalves. Bem, pastor Vantuil, qual a importância Martinho Lutero dava à doutrina da justificação bíblica pela fé? Por que ele considerava tão importante essa doutrina para a igreja? Por que disso? Bem, pastor, a verdade, essa doutrina está dentro de um contexto também, até mesmo medieval, que você era salvo através como se fosse um esforço próprio. Havia uma ideia, né? Isso Lutero aceitou no início, depois ele rejeita. Deus dá graça àquele que se dispõe a fazer, se dispõe a buscá-lo. Deus dá graça. Lutero vai dizer que a justificação pela fé é a essência, é o todo. Ele tem uma expressão muito bonita que eu gosto, né? É muito comentada pelos próprios estudiosos de Lutero. Na justificação pela fé, a igreja cai ou se levanta. É tudo ou nada. É pela fé unicamente. Eu diria que Lutero, ele foi mais paulinista, o paulinismo, do que o próprio Paulo. Paulo usa a expressão justificação pela fé. Lutero usa somente pela fé. Essa palavra somente, voltando às solas, né? Esse somente ele recebeu muita crítica, porque introduziu isso. Mas é isso que o texto original exige. Pois bem, a justificação pela fé tem dois aspectos básicos de Lutero, tem muito mais. Mas eu diria, né, repetindo Lutero, que a justificação pela fé te libertou. Você passa a não estar atrelado a nenhum sistema. Isso é muito perigoso. Na época principalmente, é uma libertação total, uma libertação religiosa, uma libertação de você fazer algo para poder conquistar a vida eterna, é uma libertação. E outro ponto da justificação pela fé, a gente olha a justificação pela fé sendo, eu sou salvo em Cristo, estou perdoado dos meus pecados e depois justificado. Lutero coloca a justificação pela fé sendo uma justificação social. O que é isto? Quando eu sou justificado pela fé, eu olho para o irmão com empatia, com um desejo de ajudar. Aí vem as obras. A justificação pela fé, por incrível que pareça, ela vai desenvolver em você a obra. Porque você, sendo justo, você compartilha a necessidade do irmão,
da irmã, da igreja, porque é fundamental isso aí. Ele foi acusado, se é justificado pela fé, não precisa de mais nada, só a fé em Jesus. Não, a justificação pela fé, ela me leva a uma fé, vamos dizer assim, fé ativa no amor. Lutero chega mesmo a dizer que a minha fé em Cristo me leva a Deus, e o meu amor a Cristo me leva ao semelhante. Isso é muito bonito, é muito profundo, e isso aí vai desmoronar um castelo de séculos montado nas indulgências, no você fazer algo. A justificação pela fé derruba com esses paradigmas, vamos dizer assim. Bem, falar de Lutero e de Reforma Protestante é falar de história da igreja, não apenas em épocas um pouco mais próximas de nós, mas falar também de história da igreja desde a patrística, desde os pais da igreja. Qual a importância do crente, do cristão, do servo de Deus estudar a história da igreja e, sobretudo, o estudante de teologia? Qual a importância de se estudar a história da igreja? Pastor, outra pergunta muito boa, muito ampla. Olha, me permite dizer, pastor, que não seria só o estudante de teologia. Agora, não sei se é porque a minha formação de história, o pastor deveria conhecer história. Lutero, para poder fazer frente aos seus opositores, principalmente quando ele escreve o livro dos concílios da igreja, ele pesquisa desde Eusébio de Cesareia até as últimas publicações de 1518, inclusive. Ele estuda, pesquisa, porque a história vai fazer você aprender com os erros dos outros, se você quiser aprender. A história vai mostrar, Lutero vai mostrar os erros dos concílios no contexto da Solas Escritura. Ele vai mostrar. Por quê? A pesquisa que ele fez de história, Lutero se revela um verdadeiro historiador. Então eu acho o estudante de teologia e o pastor também, me permite, eu sou um pastor também, conforme o irmão há uma necessidade muito grande de estudar a história, porque ela abre os nossos horizontes. A história te faz ser mais criterioso, não engolir qualquer coisa, vamos dizer assim. Separar, conforme diz o costume, separar a carne do peixe da espinha do peixe. A história te faz isso. Então é muito importante o estudante ler, conhecer história. Você conhece as nossas origens, né? Os nossos erros e os nossos acertos. E como historiador e pesquisador, quais dicas o senhor dá para os nossos internautas? Boas dicas para que se chegue assim a um nível de conhecimento bom de história da igreja, enfim, a busca pelo conhecimento de história da igreja. Que caminhos os estudantes devem seguir para chegar a um nível considerado bom de conhecimento? Pastor, eu diria uma palavrinha de 3 letras só, somente isto, mas para fazer, ler, só isso. Comece a ler, leia. Eu leio muito hoje, conforme certamente o irmão e todos que gostam da boa literatura. Mas eu comecei a ler, lendo revistinha de quadrinhos. Hoje eu não consigo parar de ler. Então eu aconselho a você que é estudante, seja de teologia, ou mesmo você que é um pastor de igreja, ou que é um obreiro, leia, mas leia mesmo, comece a ler. A ler é um exercício, tal como o físico precisa de caminhar, de fazer o seu exercício, a mente também. Os nossos neurônios precisam estar em atividade, vamos dizer, e a leitura. Olha, eu aconselho uma coisa um pouco assim, até exagerada, ande com livro. Só isso, ande com livro. Eu ando com livro. Quando eu cheguei aqui, o que eu fiz? Cheguei um pouquinho mais cedo do combinado,
Eu sentei e comecei a ler. Leva livro para supermercado. Para aí, levar para o supermercado. Você não vai ter uma fila? Vai ter a fila do supermercado? Fica lendo. Leva o livro para o banco. Tem uma fila do banco? Comece a ler. Leia. E olha, um detalhe positivo além da leitura. Já é provado cientificamente, pastor, que quem lê vive mais anos. Quer dizer, então, pelo menos tem essa vantagem também. E outras. E a leitura, a descoberta é uma coisa agradável. O estudo em si, ele cansa, né? Mas quando você descobre pela leitura, é um prazer da leitura. Então, você que é estudante de teologia, leia, comece a ler, leia. Não é querer lisonjear não, mas a CPAD deu uma guinada de 360 graus, tem muita literatura boa, muita coisa boa na CPAD e outras, mas eu estou vendo aqui a Mega Store, que coisa fantástica, publicações das mais diversas, coisas que não havia há alguns anos atrás. Então vai numa livraria e compra um livro e começa a ler. E outra coisa que eu aconselho, procure ser específico na sua leitura. Específico. Eu gosto de missões. Comece a ler sobre missões. Eu gosto da doutrina do Espírito Santo. Comece a ler. Específico. Seja um especialista. Por exemplo, eu tenho sobre um outro nome. Meu outro nome é Paulo de Bereia. As pessoas até pensam que meu nome é Paulo, meu e-mail é tudo Paulo de Bereia. Porque Paulo, depois de Jesus, me influenciou tremendamente. Pela leitura de Paulo. Tem muitas obras de Paulo. Então, leia. Agora eu tenho lido, até abandonei, entre aspas, um pouquinho Paulo, por causa de Lutero. Venho estudando Lutero uns 20 anos aproximadamente. Então, eu aconselho o estudante, veja aonde você se identifica, o que você gosta, o que te chama a atenção. Comece a pesquisar ali, você vai ver. As coisas vão começar a mudar. Então o conselho é esse, leia, somente isso. Fica a dica então de ler Lutero, Época, Vida e Legado. Obrigado. Sem dúvida alguma, fica a dica. Pastor Vantuil, muito obrigado por sua presença conosco aqui no Teologia em Foco. Renovamos votos de felicidades para o Senhor, para seu ministério, para sua vida, sua família. O programa Teologia em Foco de hoje fica por aqui. Te convidamos para estar conosco na nossa próxima edição. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor e até nosso próximo encontro.